Boa noite, irmãos, amigos. Vamos a Eclesiastes, capítulo 11. Entramos na reta final do livro de Eclesiastes. Do versículo 9, como vamos começar agora, até o 8 do capítulo 12, vamos começar no versículo 9 do capítulo 11. Até 12 e 8, capítulo 12, versículo 8, ele vai se dirigir especialmente aos jovens, mas obviamente se dirigindo a todos os seus leitores, todos aqueles que iriam ler o livro. E não quer dizer, então, que porque ele fala jovens duas vezes, que todos os outros vão desligar os ouvidos, e não tem nada a ver com isso. Não é assim. E lá no capítulo 12, inclusive, logo no primeiro versículo, ele fala para os jovens, mas apontando para a velhice. Então, obviamente, ele fala também para os que estão na velhice, apesar de que ele diz para os jovens: olha, a velhice é assim. Então, os que já estão lá, já estão sentindo na pele o que é. O jovem, ele tem que ser avisado como é, que é o que ele vai fazer, então, lá no capítulo 12. Mas isso ficará para a próxima pregação, se Deus permitir. Eu quero apenas dizer que ele pega agora, já no final do livro, uma parte grande para se dirigir de uma maneira especial aos jovens. Eclesiastes 11, 9 e 10 diz assim: Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto, e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra lida, e que a explicação, o desenvolvimento, as aplicações sejam de acordo com a tua vontade, para o bem dos que estarão expostos a esta palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos. Amém. Fiquei pensando, por que aos jovens ele se dirige agora? Não às crianças, não aos adultos, embora jovem poderia significar um adulto novo, não precisa ser alguém de 14, 15 anos obrigatoriamente, mas um adulto novo. Mas vamos continuar com a ideia de jovem. Mas então, por que não crianças, por que não adultos já amadurecidos ou mesmo velhos? Ele não explica, mas eu tenho uma sugestão, talvez lógica. Os jovens estão na fase adequada da vida para aprender essas lições tão valiosas. As crianças não entenderiam, são muito novinhas para isso. Os adultos já estão muito, vamos dizer, endurecidos, pescoço já engrossado, como diz, cerviz dura. E os velhos estão no fim, já fizeram o que tinha que fazer, ou muito do que tinham que fazer já fizeram, certo ou errado. Salomão, então,
acha melhor se dirigir aos jovens, mas é o que estou dizendo, ou já disse, não significa que os que não são jovens não precisam ouvir. Tiver alguma criança lendo isso aqui, ouvindo alguma pregação como esta, ou lendo algum livro sobre o assunto, e a criança entender 2% do que está escrito aqui e conseguir absorver na cabecinha dela, ótimo, é 2%, 1% de um trecho da palavra de Deus. Se algum adulto for sábio, algum adulto mais maduro, que não poderia mais ser classificado como jovem, mas se for sábio e humilde o suficiente para aceitar o que está escrito, o que vem a seguir, e tentar obedecer e corrigir o rumo, ótimo também. Se um velho quiser aproveitar o resto que ele tem de vida, melhor para ele. Claro, é a palavra de Deus. São rumos que vêm do próprio Espírito de Deus. Então, qualquer idade é a idade propícia para aproveitar essas coisas. E, de fato, o que ele vai dizer não é só aplicável exatamente aos jovens, embora em grande parte seja. Em suma, todo e qualquer ouvido deverá estar atento para o que vai seguir aqui, e todo o coração deverá prestar contas pela maneira como vai reagir ao que está escrito. É a palavra de Deus. Alegra-te, jovem, na tua juventude. Recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. A segunda parte da frase é quase uma repetição da primeira. Não sei se vocês notaram, certamente para efeito de ênfase. Alegria é uma palavra muito agradável ao nosso coração. Alegria, o conceito que traz, a ideia que traz, a própria palavra em si, o próprio pronunciar da palavra alegria já desperta uma coisa agradável. Quem não gosta de alegria, quem não gosta de estar alegre. E Salomão, depois de tanta coisa dura que ele falou ao longo do livro, e não menos um texto aqui recentemente passado, inclusive que há muitos dias de trevas, como nós vimos já no capítulo 11, então ele manda os jovens se alegrar. Parece até uma certa incoerência, uma certa forçação de barra, mas depois de tudo o que o Senhor disse, depois de tantas avaliações escuras sobre a vida embaixo do sol, e que tudo é vaidade, manda se alegrar, os jovens se alegrar. Será que estamos ouvindo direito? Mas estamos. Ele, de fato, diz para o jovem se alegrar. Pode ser contrassenso, pode ser estranho, o que for, mas é assim. A palavra de Deus apresenta a vida como sendo experimentada num lugar ruim, num lugar amaldiçoado, num lugar de trevas, num lugar de injustiça, num lugar de canseira, de enfado, de tudo que não presta. A palavra de Deus apresenta claramente. Mas, ao mesmo tempo, a mesma palavra diz: se alegre. Bom, poderia até ser assim: vocês velhinhos que já estão pertinho de ir, se alegrem, se despedindo dessa desgraça aqui. Talvez poderia ter até mais lógica, né? É tão ruim isso aqui que deixar é melhor. Mas não, ele diz: jovens. Mas os jovens têm muita vida pela frente. Pois é para eles mesmo que eu estou dizendo isso, diria Salomão. É para o jovem. Uma das principais características da juventude é exatamente a maneira com que o jovem vê a vida. Meio inconsequente,
muito sonho, pouca preocupação, pelo menos as preocupações mais densas, de quando chega na fase adulta, que tem que cuidar de si mesmo, e casa, e assume uma família, ou tem uma família já, ou com marido, ou com mulher, e com filhos, relativa pouca preocupação, vontade de se divertir, muita vontade de se divertir, de tudo faz um motivo para brincadeira, gozação, é típico dos jovens, sempre tem suas formas de brincarem, se comunicarem, e tudo isso. De certa forma, isso é bonito, faz parte da vida, da energia, da saúde que o jovem tem. E a palavra de Deus reconhece isto, e até estimula isso. Estimula. A tua juventude se alegre. E parece que Salomão acha pouco e ainda continua dando corda ao jovem. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração. Isso aqui está ficando bom. E agrado aos teus olhos. Seu Salomão, estou liberado, sou jovem. Olha o que o senhor está fazendo. O senhor está olhando para mim, um jovem de 16 anos, de 15, 17, 18, de 14. O senhor sabe como é a minha cabeça, sabe como é que eu sou. O senhor está mandando eu me alegrar. Geralmente o meu pai diz para eu ter cuidado com as coisas, minha mãe está sempre aprendendo por alguma coisa, e os professores não se falam, e tudo é meio opressivo, e o pastor lá em cima do púlpito é vu, vu, vu. Aí vem só Salomão, o mais sábio que já existiu, na palavra de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, olha para os olhos do jovem e diz: se alegre. E mais, faça o que der vontade no seu coração. Pode fazer. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração. Ele fala em coração e fala em olhos. Obviamente, quando ele fala de coração, ele está falando de sentimentos, de coisas íntimas. Quando fala em olhos, ele fala nas coisas exteriores agradáveis de ver, coisas que tu vês e te agradaste, dá vontade de fazer, faz. Se eu parasse aqui, essa é uma passagem típica, e que se parar no meio, dá uma distorção enorme, enorme, o que sempre é um perigo, né? Se pegar algo da Bíblia e tirar do contexto e ler uma palavra só, ou uma expressão, ou uma frase, ou mesmo um versículo inteiro, sem o restante, sem o contexto que explica melhor. Então, é uma deslealdade muito grande com a palavra de Deus se limitar a pedaços dela. Então, até aqui, parece que está acontecendo exatamente o que eu estou dizendo. Quer dizer, parece não, está acontecendo até aqui, que ele mandou os jovens se alegrarem e andar pelos caminhos que agradam os corações deles. Mas não acabou, porque tem um porém. Sabe, porém. Esse porém, acho que, se eu não me engano, é adversativo, né? Eu não sei as regras de português, mas contudo, porém, todavia, no entanto, e aí vai. Decorei uns 5 ou 6 ainda. Pois é, está tudo bem, beleza, mas geralmente quando eu mandava um livro para alguma editora para ver se aprovavam, tempo que era carta ainda, e-mail nem pensar. Pastor, o senhor é dessa época? Sou. Aí mandava uma carta, não sei quantos dias para chegar lá,
Depois de um mês, porque eles passavam lá um tempo olhando, aí lá vinha a carta de volta. Queremos dizer que gostamos muito da sua escrita, da sua maneira de escrever, muito bonito, de eita, lá vem. Cadê a adversativa aí? Ora, em algumas vezes, né? Outras, graças a Deus, eram aprovadas, mas as que não eram, lá vinha o mais, lá vinha o porém, lá vinha o contudo. Mas, infelizmente, tanto que quando eu recebi a carta, eu ia logo para o meio. Começo no interno, falava bonito. Pois é, jovem, tem um porém aí do tamanho da vida. Sabe, porém. Então, para quem pensava num conselho, no sentido de fazer o que bem quisesse, sem qualquer limites ou amarras, já ficou claro que não seria o caso. Salomão indica, com a precisão cirúrgica, que essa liberdade que ele deu, se alegre e faça o que o seu coração quiser, o que os seus olhos quiserem, essa liberdade aparentemente absoluta não é assim tão absoluta. Ela deve ser exercida primeiro com reflexão. Antes mesmo do porém, tem um verbo. O verbo saber, que significa considerar, meditar, no original e no português também, coincide bem. Então, a gente quase passa por cima do sabe aí, por causa do porém. O porém é tão forte, ele fala tão alto, ele grita tanto, que a gente quase despreza o sabe, ou considera. Mas eu não quero desprezar, não. Porque aqui mostra que a alegria que o jovem deve ter e os caminhos que ele deve seguir devem ser frutos de considerações, de reflexões. Está vindo antes do porém. Não é aí à toa, não é ao sabor do que a vida traz para mim, não é o que dá vontade naquele dia, não é de acordo com o meu senso, com o meu humor, não, é fruto de reflexão, consideração. E eu aqui tenho certeza que a geração atual de jovens está numa desvantagem muito grande nessa questão de reflexão, de considerar as coisas, de pesar as coisas. Está numa desvantagem. E a minha geração já estava em desvantagem com a passada. É impressionante como a gente lê biografias de 100 anos atrás, basta 100 anos, nós vemos sobre um grande crente, às vezes nem de crente, mas alguém que ficou muito famoso, ou muito significativo na história e tal, que eu gosto de ler, biografia e tudo. Aí você vê a realização de alguém lá, aí você olha assim e diz, pois é, ele tinha 28 anos aqui. Digo, não pode. Eu estou lendo direito. Aí o outro que tinha feito, ou uma mulher, ou um homem, feito algo grande. Pode ser em termos de conquista de alguma coisa, de nome, ou de publicação de algum livro, ou de sabedoria, de conhecimento acadêmico, seja o que for. Mas é impressionante. É que ele tinha 32 anos. Como pode? Olha para cá hoje, aí a gente pensa, quem tem 25 anos hoje que eu conheço? Quem tem 28 anos? Quem tem 30 anos hoje? É absolutamente impressionante. Da minha geração,
são duas atrás da do jovem, né? Que entre eu e o jovem ainda tem a geração madura, mas já mudou bastante. Não é culpa do jovem isso. É uma questão do andamento das coisas do mundo. Então, a velocidade com que as coisas acontecem hoje, e de tudo, de informação especialmente, não dá tempo para a reflexão, não dá tempo para um estudo mais profundo, para uma leitura muito mais abrangente das coisas. Você vê um currículo de uma faculdade de 80 anos atrás, é impressionante como era, o que tinha para se estudar lá e tudo. Hoje, muito diluído, muito. E muitas coisas para se dar contas, muitas. Então, aqui, o jovem está numa situação complicada, em que eu sugiro que preste muita atenção a isto, o jovem, e sendo crente, é que eu estou me dirigindo mais aos crentes mesmo, saiba disso, ore a Deus, peça ajuda aos mais velhos, e considere, pense, medite, leia, aumente seus conhecimentos das coisas ao redor. Não estou falando, inclusive, só de Bíblia, que está acima de tudo, Bíblia e livros correlatos, no sentido... Correlato é correlato, não no mesmo nível, né, mas que falam de princípios cristãos e tudo mais, claro, mas de tudo mais ao redor, para poder avaliar melhor as coisas, avaliar o seu próprio rumo melhor, avaliar que tipo de alegria é razoável você abraçar, ou querer abraçar, ou sentir alegria com paz no coração, ou o contrário, esta alegria não está agradando a Deus. E tem isso? Só tem. Então, quero enfatizar o máximo que eu puder a questão da consideração, da reflexão. Sabe, porém, pense numa coisa, e você não considerar seriamente como vai usar essa liberdade que Deus lhe deu para ser alegre e para fazer o que está no seu coração, se você não estudar esta condição por trás desta liberação para você ser alegre e fazer o que tem à vontade, não vai dar certo. Não vai dar certo sua relação com Deus. E se sua relação com Deus não der certo, nada dá certo. Claro. Então, o que é que esse porém tem a dizer? Sabe, porém, o quê? Que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Agora vimos que Salomão não enlouqueceu, não perdeu o juízo em olhar para um jovem e dizer, pode se alegrar e faça o que der vontade no seu coração. Que ele disse, mas não ficou sem limites. Ele coloca um tremendo de um limite, para não dizer condição não, isso não é condição não, é um limite mesmo, considera uma coisa, vai acontecer algo, então, com relação a esse algo que vai acontecer, depois de você rumar pelos seus caminhos, vai acontecer algo, considere isto. Tá bom, é o que Salomão diz. Não chega a ser, é interessante, não chega a ser uma condição. Mas ele fala de um fato.
que vai acontecer depois de seguir cada um os seus próprios caminhos. O que é? Vai dar contas a Deus. Aliás, não são os jovens que precisam saber disso, todos nós devemos saber disso. Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado morrer apenas 3 vezes. Ou 7, como o gato, né? Ao homem está ordenado morrer uma só vez. E depois disso, pó. Depois disso, esquecimento. Depois disso, inexistência, como era antes do seu nascimento. Não. Depois disto, o juízo. Julgamento. Ora, o que é um julgamento? É exatamente o que Salomão está dizendo. Ao ser humano está ordenado morrer uma só vez. Depois disso, julgamento. O que é julgamento? Está diante de um juiz. É um réu, está diante de um juiz. Pode ser inocentado, pode ser condenado. Não importa. Mas está ali, há uma denúncia contra. Há algo que o levou, alguma necessidade o levou a estar diante do juiz. Vai ter um julgamento aí. Vai prestar contas. É a mesma coisa. Filipenses 2, 9 a 11 diz que todo joelho se dobrará diante de Jesus Cristo. Confessará, toda língua vai confessar que Ele é Senhor, para a glória de Deus. Isto é prestação de contas. Isso é comparecimento diante do Senhor Jesus Cristo. Então, de tudo Deus pedirá contas. Ouviu, jovem? Ouviu, criança, se você entende isso? Ouviu, adulto, maduro? Ouviu, ancião? Todos. Tem um detalhe. Esse Deus que de tudo pedirá contas, Ele não vai ser informado dos caminhos que você resolveu seguir. Ele não vai ser informado por você próprio. O que você fez na terra? Me diga aí. Bom, eu tenho até umas câmeras que filmaram isso aí, até eu sei o que você andou fazendo lá pela terra. Mas o seu coração, o seu pensamento, diga aí. Isso é o que nós pensamos cada vez que vem a ideia de prestar conta de alguma coisa. Se você quiser enrolar, ou tentar enrolar, esconder, mentir, consegue às vezes uma prova de algo ao contrário não permite, mas há muita, sabemos disso, muita má informação, desinformação, muita. Porque o juiz aqui de baixo, ou os juízes, ou o tribunal, não sabe. E tem que ter testemunho de todo jeito, eu vi isso, eu vi aquilo, uma viu uma coisa, outra viu a outra, é complexo. Aí tem julgamentos que demoram meses, anos, e no fim ainda é errado o resultado. Depois de 10 anos fazem um outro julgamento, desenterra o morto lá e tal, e faz um DNA, foi errado o julgamento, foi dado como condenado, passou 20 anos na prisão e o homem era inocente. Então Deus vai contar com os anjos para dar conta, para fornecer a ele os dados, a data, como se diz em inglês, as informações, o conjunto de informações sobre você, para Deus poder pegar então e estudar, examinar e tirar a conclusão dele. Não. Jó, capítulo 34, entre muitas passagens.
Jó 34, 21 e 22. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem. Curioso, é a mesma palavra, né? Caminhos. Estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Não há trevas nem sombra por demais profunda onde se escondam os que praticam a iniquidade. Provérbios 15 e 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons, olhando tudo. E eu nem vou ler passagens, não precisa que essa contemplação de Deus, esse olhar dele, esse vigiar dele, inclui o pensamento, inclui as intenções, inclui os propósitos lá no íntimo. Ou seja, não adianta pensar em estar diante de Deus e tentar mostrar a Ele uma história um pouco diferente do que realmente aconteceu, tentar manipular algum tipo de informação, nada. Então vai ser um julgamento absolutamente rigoroso, exato, de acordo com o que aconteceu. À primeira vista, bastaria esse fato. Faça o que quiser, mas Deus vai pedir contas de tudo, e nada escapa ao pensamento dele. Saiba disto. Então, isso aqui vai ter um efeito enorme na minha vida, pensaria um jovem. Então, eu vou utilizar com muito cuidado esta exortação do autor de Eclesiastes. Eu vou mexer com isso com muito mais cuidado do que a princípio eu pensava que ia ter. Se alegre, faça o que quiser, deixe comigo. Não. Então, deveria mexer profundamente com qualquer um. Este fato de que vai dar contas. Mas, infelizmente, não é o caso. Com todo mundo, não. Muitos nem creem que Deus existe. Deus vai pedir contas. Que Deus? Não tem Deus. Então, para esse aí, tanto faz como tanto fez um aviso desse. Alguém inexistente vai cobrar de você o que você andou fazendo nesta vida. Dá risada, né? Então, para esse aí não tem efeito nenhum. Mas tem muitos que acreditam em Deus, de fato, creem que existe um Deus, até tremem diante deste Deus, têm medo de enfrentá-lo, de fato, não gostam de falar em morte, então, tem muitos, mas curiosamente, e parece um contrassenso, e é um contrassenso, porque acreditam que Deus existe, têm medo deste Deus, têm uma noção muito forte de que vão se encontrar com esse Deus um dia, mas não leva a sério essa futura prestação de contas. É impressionante como nós poderíamos entrevistar milhões de pessoas e dizer assim: qual é a sua religião? Cristã. Então, você é cristão? Sou. Nasci no lar cristão, meus pais, meus avós e tal. Nasci. Então, você acredita em Deus? Claro. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Claro. A Trindade?
perfeitamente. Então, você, com relação a Jesus Cristo, sim, sei que ele é Salvador, ele morreu por nós. E sabe que vai dar contas diante deste Deus que você diz que acredita, e eu acredito que você acredita. Então, eu vou tirar o diz. Então, este Deus em que você acredita, você sabe que vai dar contas diante dele. Sei. Então, me explique o comportamento seu. Tal, 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 tal. Alguém que conhece muito a vida do outro, né? Isso. Explique aí. Como é que combina? Você conhece mais ou menos esses padrões do Deus que você crê? Conheço. Seus 10 mandamentos de cor. O padre me obrigava. Ótimo. De cor, E o pastor também. Pois é. Quer ver? Os 10, na hora. Vamos dar uma olhadinha aqui. Agora, já vimos, seu imposto de renda está em dia, você só tem uma esposa ou um esposo, tudo bem, então agora vamos para o seu coração. Vamos para o seu coração também. Se é que passou no teste dos comportamentos aqui, não mentir, e tudo mais que a palavra de Deus fala de comportamento. Ora, rapidamente vai ficar comprovado, ficaria que aquela pessoa está muito longe de poder dizer assim: eu realmente sou coerente com a minha confissão, o meu reconhecimento, que eu acredito em Deus Todo-Poderoso, o céu e na terra, Criador do céu e da terra, tal, todo esse reconhecimento eu tenho, e o meu comportamento aqui não é coerente com o fato de que eu creio neste Deus, que Ele é juiz e que eu vou dar contas diante dEle. Você não pode estar levando isso a sério, meu amigo, me desculpe, mas não pode. Vocês sabem disto, eu não estou ensinando nada aqui, vocês sabem, talvez você fosse um desses, antes de se converter a Jesus Cristo. Talvez seu marido é assim, sua mulher, filhos sejam assim, primos, parentes, amigos. Você poderia citar vários, desse mesmo jeitinho. Então, é impressionante como a Bíblia dizendo, cuidado ser humano, você vai dar contas diante de Deus, cuidado, alerta. Não cola. Para pessoas que creem na existência de Deus. Creem mesmo. Tudo bem. Esses aí também não tem efeito nenhum. Não me explique muito por quê. É muito... Eu próprio não entendo bem, não. Não entendo bem. Porque a rigor era para dar um medo mesmo. Tudo bem que não fosse crente em Jesus Cristo, não passou pela fé e tal, mas o medo, não faça, é por medo. Eu vou lá dar conta diante de um Deus justo, desse poderoso que te fala aqui no inferno, Tudo bem, seria um tremendo legalista, como se diz, né? Alguém que iria querer ver tudo certinho, mas sem fé, ou mesmo com fé, a fé não é a principal, o principal que ele acha é seguir tudo ali exato. Tudo bem. Mas seja como for, pelo menos mostraria uma certa coerência. Você está sabendo que esse caminho que você está seguindo agora, 11 horas da noite, você está entrando nessa ruela aqui, escura, você sabia que isso aqui é perigosíssimo? Sei. E vai assim mesmo? Vou. Então você não sabe. Você não está acreditando. Está indo aqui me tremendo todinho. Mas eu vou. Mas você não tem outra opção? Tem, mas é mais longe. Tem. Mas é mais longe. Eu quero ir por aqui. Por algum motivo eu quero ir por aqui. E vai. A pessoa vai olhar e dizer, ele não está sabendo.
Vamos deixar para trás esses pobres coitados, aos quais nós devemos ter pena, orar por eles e pregar para eles. Os que não creem que Deus existe e os que creem, mas são absurdamente incoerentes com o fato de que creem no Deus da Bíblia e não vivem como se fossem prestar contas diante desse Deus da Bíblia, que vão. Tudo bem, mas nós cremos em Deus, tememos a Deus, nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo, sabemos, mesmo como as coisas se procedem com mais profundidade, temos o Espírito Santo em nós que nos ilumina. Então, essa prestação de contas deve ser um fator extremamente importante para a maneira de se comportar nesse mundo. E isso deve pesar. E no crente, porque quando fala em crente, o próprio termo crente vai caber várias camadas aí. Mas, vamos supor, falamos de um crente coerente, então ele vai dizer, não, eu vou andar por caminhos corretos, eu vou pensar nisto, eu vou trabalhar nessa questão de alegria, alegra-te na tua mocidade jovem, não sou tão jovem, mas eu quero entrar nessa também, ótimo, e sendo jovem é que tem que encarar mesmo, eu quero pensar nisso, começa a alegria aí. Será que tem alegria que Deus não aprova? Você vai descobrir rápido que tem. Opa, aqui não, essa alegria eu não quero não. Então vai levando a sério, porque você quer agradar a Deus, mais do que medo só do que vai enfrentar, porque nem isso ele precisa ter mais tanto medo, porque ele não vai mais enfrentar um julgamento em termos de céu e inferno, ele já está julgado em Cristo e aprovado, porque Cristo passou. Então nem medo ele tem mais de inferno. Mas ele tem medo, pavor, sabe de quê? De magoar o seu Pai querido, celestial, de ofender o seu Salvador. Ele não quer. Não é nem pelo medo da disciplina na terra que vem também, disciplina sobre o crente que peca, nós sabemos disso também. E se você se abster de pecar por medo da disciplina, é válido, sem dúvida. Um pouco infantil, mas é válido. O mais adulto espiritualmente, ele não quer pecar mesmo, é para não ofender. Ele sofre tanto quando ofende o Senhor Jesus Cristo, que para ele é ruim demais. Duas lições aqui. Primeiro, é possível o jovem se alegrar, se recrear e andar pelos caminhos que lhe agradam e, ao mesmo tempo, apresentar-se diante de Deus com tranquilidade para ser julgado. Quando eu digo essa tranquilidade, é com a consciência de que eu levei a sério. Não é dizendo assim, eu vou chegar diante de Deus zerado em termos de infração, alguma coisa que eu cometi, um pecado que eu cometi. Não, meu comportamento foi tão perfeito que eu vou para esse julgamento tranquilo. Então, não é neste aspecto. Tranquilo? Sim, no sentido que eu já falei. Diz assim, Senhor, pequei um bocado. Mesmo sendo crente, mesmo te ofendendo, mesmo sofrendo. Mas eu levei a sério. Aí ele pode dizer assim, tu sabes. Tu sabes. Eu procurei levar a sério. Isso é que eu digo. É o crente que sabe que vai dar contas diante de Deus, não mais para efeito de céu e inferno, mas questão de galardões, e o que agradou a Deus nessa vida e tudo. E enquanto está na vida também, prestando contas, vamos dizer, constantemente diante de Deus, é aquela ideia de que eu estou fazendo de uma maneira pensada. Há diversões sadias, jovens, aceitáveis a Deus. Para o jovem se alegrar não precisa de coisas impuras,
válida aos adultos também, e ofensivas a Deus. O segredo é fazer com que o coração se satisfaça e os olhos se agradem com o que também agrada a Deus. Eu vou repetir. O segredo é dar um jeito para que os olhos e o coração se agradem, tenham alegria com o que também agrada a Deus. Este é o segredo de uma vida, da vida de um jovem fiel ou de qualquer um. Aliás, esse é o quê? O grande sonho de todo crente. Viver gostosamente, alegremente, ao mesmo tempo em que também agrada a Deus. Não é o sonho? Claro que para isso ele vai ter que se recusar a se moldar ao mundo. E eu não vou entrar por aí, porque aí teria uma quantidade enorme de sugestões, de conselhos, de passos, não é passos, mas rumos para se seguir. O que eu faço? O que o crente que quer se alegrar naquilo que agrada a Deus, como é que ele deve fazer? É um mundo isso aí. Mas uma das coisas que me ocorreu dizer é só essa. Primeira e grande coisa, não sei se é a primeira, mas uma das mais importantes é: não se amolde ao mundo. Como um copo arredondado, a água que se bota dentro, a água assume uma forma arredondada. Se botar para congelar e quebrar o vidro, você vai ter lá um gelo redondo. Aquela mesma água, se fosse colocado num copo bem fininho e reto, ela ia assumir a forma do copo fininho e reto, quadrado, o que fosse. Assume a forma. Então, o que nós... que eu não li, né, mas eu vou ler. Romanos 12, 1, e vocês conhecem. Rogo-vos, pois, irmãos, já estou lá, deixa eu ler logo. Pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. A palavra conformar, no grego, tem esse sentido de tomar forma de. É exatamente isto. Mole, geleia. A forma que for o vasilhame que coloca, assume. Este é o problema de muito crente. Na igreja ele assume a forma de crente. E vai ao retiro, passa lá uma semana, lá e volta um crentezão. Animado pelas pregações, beleza. Já está na escola, está em algum tipo de atividade intensa por lá e já começa a querer tomar a forma de lá. Aí a forma lá e a forma cá, e fica nisso. Termina sem forma. Muito bem. Então, jovem, não assuma a forma do mundo, mas a forma de um cristão de fato. Aí você vai conseguir se alegrar com as coisas que agradam a Deus. Segunda lição aqui, essa passagem contradiz o mito de que a vida de um crente tem que ser triste, insípida, monótona. Já ouvi muito isto. Paulo diz isso em 4 palavras. Alegrai-vos sempre no Senhor. Filipenses 4:4 eu não vou ler. Ela já disse. E ele ainda repete. Alegrai-vos. 2 vezes. O segredo é no Senhor, que no contexto é Cristo. Eu não vou detalhar. Mas essa alegria de que ele fala aqui é de origem divina, implantada dentro do coração pelo Espírito Santo.
E é tão forte essa alegria que chega a desprezar as circunstâncias difíceis dessa vida. É uma alegria que passa por cima. Transborda da alma esse tipo de alegria aqui, perfumando até as menores coisas do dia a dia. Uma alegria forte, intensa, que vem de dentro, porque foi colocada dentro, como já disse. É uma alegria tal que humilha a alegriazinha passageira que nós tomamos muitas vezes como alegria. Alegria é as coisas aqui, alegres, confortáveis e agradáveis que acontecem aqui. Quando entra essa alegria, fruto do Espírito, essa outra alegria aqui vira uma menina, vira uma criança, vira uma alegriazinha, como eu estou chamando aqui, para humilhar mesmo essa alegria. Ela é válida. É válido, não é errado ficar alegre. Errado é ficar alegre com pecado. Mas ficar alegre com coisas daqui neutras e coisas que nos ocorrem aqui, é válido, sim, tranquilo, não tem problema. É bom, acho que até Deus se agrada disso, com certeza. Uma alegria de alguma boa notícia, de alguma coisa que aconteceu com você, ótimo, se alegre. Mas eu insisto, é uma alegria pequena, bem pequena, diante da outra, que se agiganta. Essa alegriazinha aqui não contribui. Ou contribui pouquinho. Não contribui não. Contribui pouquinho para uma verdadeira, também vou tirar a palavra verdadeira, para uma felicidade que se possa encontrar nesta terra. Essa alegriazinha aqui contribui bem pouquinho. A outra contribui fortemente para que a pessoa consiga atingir um certo grau de felicidade aqui na Terra. Sabe por que eu digo certo grau? Porque um grau muito elevado ele não vai encontrar nunca. Nunca. Se você busca felicidade nesta terra, você não entendeu ainda o que é a vida cristã e o que é que lhe espera lá. Ninguém é feliz totalmente nesta terra. Minha conclusão é que nem Jesus Cristo foi. Como eu anseio voltar para o meu Pai. Geração incrédula e perversa, até quando eu vou ter que aguentar vocês? São palavras de um homem feliz, plenamente realizado? Não. Realizado, sim, porque ele veio cumprir a missão e ele cumpriu de maneira perfeita, mas uma missão extremamente desagradável, por um aspecto, agradável por outro aspecto, em que ele viu o efeito do trabalho da sua alma e ficou feliz, claro. Então vai trazer uma felicidade enorme para ele, já está trazendo certamente. Mas havia um aspecto da missão dele aqui que era extremamente dolorida, doída, difícil, dura. Ele foi tentado, gente, para valer. Então é um homem plenamente feliz aqui, longe do pai dele, para que ele ansiava voltar o tempo todo, Não. Eu demorei algumas décadas para descobrir isso e ter coragem de dizer isso aqui. Foi interessante o dia que eu descobri que estava convicto de que Jesus Cristo não foi feliz aqui na terra. Plenamente feliz. Isso até dá mais peso ao sacrifício dele aqui, ao que ele fez por nós. Ele suportou isso aqui, achando ruim. Por um lado, insisto que tinha o aspecto dele estar sendo fiel e sendo aprovado o tempo todo pelo Pai. Sim, claro. Nesse aspecto, ele era um homem realizadíssimo. Realizado é uma coisa, plenamente feliz é outra. E ele sabia que era passageiro, ele sabia que ia já se acabar.
Então, voltando de onde eu estava e já querendo encerrar. Se o jovem quer alegria forte nesta vida, fazendo o que lhe agrada, aos olhos e ao coração, ele procure o que agrada a Deus. E, como eu disse, dê um jeito para que esse coração seu comece a se agradar só dessas coisas que agradam a Deus também. Essa vai ser uma luta constante. Você é jovem, vai ficar maduro, vai ficar velhinho, e essa luta vai continuar. Vai continuar. Mas como tem muita vida pela frente, Salomão diz logo como é a regra do jogo. Você vai prestar contas, então cuide de se tornar coerente com a sua fé, fazendo o que lhe agrada a Deus. Agora, esse dê um jeito, eu não vou desenvolver aqui. Não tenho condição de tempo mais. Versículo 10, rapidamente encerrando, é pequeno. Então, Eclesiastes 11, no versículo 10. Afasta, pois, do teu coração o desgosto, e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. O que é isto? Essa palavra desgosto significa, no original, irritação, frustração, aflição. Ou seja, coisas da mente, ok? Da mente ou do coração, internos. Exponha a mente a coisas sadias. Medite nas coisas do alto. Se deixe influenciar por coisas santas. É a melhor maneira de você afastar o desgosto, a frustração, a aflição. Então, o crente fiel não tem isso. Tem, mas de uma maneira amortecida. Muito mais amortecida do que um crente que não entende bem isso e que não está muito preocupado em expor sua mente à influência divina do Espírito Santo. O crente que faz isso, ele está muito mais protegido contra a frustração, as aflições desta vida. Afaste o desgosto, entendo eu, significa isso. Você não vai conseguir afastar 100%, mas você pode sim contribuir para que esse desgosto, essa aflição, essa dificuldade de entender a vida, as coisas existenciais, angústias, se você, isso faz parte da nossa vida aqui com o pecado. Mas à medida que o crente expõe a sua mente para as coisas de Deus, essas aqui vão tendendo a diminuir e a se tornar mais suportáveis. Remove da tua carne a dor. Ele falou em desgosto, que é coisa interna. Agora ele fala em dor de carne, ou seja, entendo que agora ele está falando do corpo. Então ele abrange aqui mente e corpo, abrange o total. Entendo eu aqui que ele fala do sofrimento ou do desgaste físico que vem do mau uso do corpo. Afasta da tua carne a dor, não quer dizer toma remédio quando a dor chegar, não é isso. Cuida do teu corpo de uma maneira tal que tu exponhas esse corpo ao menor tipo possível de sofrimento por má utilização desse corpo. Vícios, álcool, droga, pouco sono, sensualidade exacerbada, mundanismo exacerbado na cabeça, na mente, nos olhos, coisas que atraem muito a juventude, infelizmente. Então você vai ter desgaste físico se entregar demais.
ou se adaptar às coisas do mundo. Não vai dar certo com você. Porque a juventude e a primavera da vida são vaidade, ou seja, é vazio, é vão. Eu acho que a ideia aqui é dizer que passa muito rápido. Os velhos já perceberam isso há muito tempo. Os jovens não têm muita experiência de vida, tendem a acreditar que é assim. Já começa a ter um pouquinho, quando tem 12 anos, quando tem 18 anos, já começa a ver que a noção de padrão de tempo começa a mudar. Antigamente, um ano era muito quando tinha 10 anos. Hoje, quando tem 17, 18, já é um pouco menor. Mas é jovem, então não passou de 18, está lá. 19, enganchou ali por enquanto. Quando chegar em 30, em 40, em 50, 60, aí vai olhando para trás e dizer, vixe, foi tão rápido. Agora não é tão rápido o ano que passou, não. É tão rápido a vida. Porque para o velho a vida está chegando no fim, então se está achando rápido, estou. O quê? A vida, porque está acabando aqui, não tem mais. Ou tem pouco mais. Então, acho que Salomão quer dizer, jovem, acredite que a sua vida aqui na terra é rápida e, num certo sentido, é vazia, que as coisas que pareciam importantíssimas para você aqui parecerão, lá no futuro, elas vão parecer tão fugazes, tão assim, sem grande importância. Eu pensei que era o fim de mundo, quando recebi aquela notícia do exame, do exame do teste dado à prova, ou aquele namoro acabado. Pensei que estava destruído, ou destruída. Calma, você vai ver que as coisas desta vida aqui são nulas, no sentido de que o peso eterno que vai ter aqui são as coisas que você vai, o crente, que vão agradar a Deus, e as coisas que vão tocar o coração de Deus, vão preparar a sua fortuna lá no céu. Mas o dia a dia, as coisas, os acontecimentos ao seu redor vão valer pouco. Procure, não só o jovem não tem muita coisa para fazer nesse teste que eu estou sugerindo. É pegar assim as coisas que mais lhe preocuparam na sua vida, que lhe deram angústia, lhe deram preocupação pesada. Seria muito interessante você anotar, se é que já esqueceu. Nós temos uma noção de, a mania de esquecer as coisas que nos preocuparam. Mas se eu tivesse anotado no seu diário, você ia ver. Querido diário, hoje eu sou um ser humano mais parecido com uma pedra. Pedi meu sentido. Deve ter muito diário isso aí. Aí a pessoa olha assim e ri. Qual era o problema mesmo? Não acredito. Eu fiquei assim, por causa daquilo? Foi. Aí depois de meses, ficou de novo. Um assunto diferente. Aí depois, de novo. Então eu passei a vida todinha me achando destruído, lascado, ruim. Vazio. Vazio. Aproveite esse tempo de mocidade e haja com sabedoria, procurando as coisas que agradam a Deus, que alegram a Deus, e fazendo com que essas coisas sejam as que você vai basear para ter a sua alegria. Cuide da santidade da sua mente e cuide do que é saudável em termos do seu corpo. O pastor Mauro, isso não é muito chegado no negócio de academia, tá? Vou para a academia amanhã mesmo, influenciado pelo pastor Mauro. Cuidar do meu corpo, musculação direto agora. Não, pode ir, não sou contra não. Mas não tem nada a ver com isso aqui. O que tem aqui é o que você vai fazer com o seu corpo. Seus olhos são o seu corpo, sabia?
Sua mente não deixa de ser. O seu físico, para onde você vai, lugar que você frequenta, tem que ser com o corpo, né? Enquanto os avatares não tomarem conta, você vai estar em 3 lugares ao mesmo tempo, que é o que querem por aí, os loucos. Mas, por enquanto, você só pode estar em um só lugar, fisicamente. Então, que lugar é esse que você vai levar o seu corpo? Seria muito interessante um dia você ir sair de casa e paralisar. O que está vendo? A sua mente dizer assim, vai não. Ou o seu corpo falar para você próprio, eu não quero ir para onde você está me levando. Eu sei para onde você vai. Eu não quero ir. Quem está falando? Seu corpo. Cuide de mim. Eu não quero ir para onde você está me levando. Eu não quero ouvir o que você vai ouvir lá, para onde você está indo. Você sabe o que vai ouvir, o que vai ver. Eu não quero ir, seu infiel. Vá só. Mas como é que eu vou sem você, meu corpo? Vá. Gosto meio maluco, mas não se admire. Se o seu corpo pudesse falar, que talvez ele falasse isso para você. Respeite mais o seu corpo. Seus ouvidos, esses headphones. Oi, papai. Oi, mamãe. Tome headphone. O que está entrando ali, hein? Dia após dia, hora e hora e hora e hora e hora. São os olhos que estão vendo, os ouvidos que estão ouvindo. É corpo. Tudo isso é corpo. Vai sofrer o seu corpo, se você fizer coisas que desagradam a Deus. E além disto, você vai prestar contas. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude. Não somente os jovens, especialmente eles, pelo contexto, mas todos nós. Sim, a sermos alegres com o que temos de vida ainda, pouco ou muito. E fazer o que nós quisermos fazer. Sabendo, porém, considerando que nós vamos dar conta diante de Ti. E que queremos Te agradar. Não queremos Te entristecer. Nos ajuda. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.